Boa tarde, gente. Bem-vindos ao Simples Assim Psicologia. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Como é que você tem passado? Tudo bem? Bem, se você não conhece o canal, muito obrigada por ter clicado aqui. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Márcia Vasconcelos, eu sou psicóloga, formada na Universidade de Santa Úrsula, no Rio, em 1999. Fiz pós-graduação em psicanálise e depois formação em terapia cognitivo-comportamental. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da psicanálise e de um vazio inerente a todo ser humano, um vazio existencial. Época de final do ano é uma época, assim, um tanto quanto complicada e delicada para muitas pessoas. Então a gente vai tocar um pouco nesse assunto, que é um assunto assim que a gente vai abrir para uma reflexão. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite e faça isso agora. Se inscreva, clica aí no sininho para ativar e receber as notificações dos vídeos. Compartilha para que outras pessoas possam receber essa mensagem. Curta e comente. É muito importante você deixar seu comentário, ok? Espero que você goste desse vídeo e que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Bem, a partir de Freud, Lacan ele faz uma releitura da psicanálise. E eu vou então procurar explicar da melhor maneira possível, da maneira mais fácil, mais acessível, mais direta e clara, que é o objetivo do Simples Assim Psicologia, né? Ser simples. Bem, nós quando nós nascemos, o ser humano quando ele nasce é, com uma necessidade biológica de autopreservação, assim como os animais em geral. A necessidade biológica de autopreservação se refere justamente à busca e à procura de alimento. Então, num primeiro momento, quando o neném humano, ele busca o seio da mãe, o seio materno, que é a fonte de alimento, assim como quando qualquer animal busca, né, a teta da sua mãe para mamar, né, está buscando o quê? A fonte do alimento, que vai mantê-lo vivo, certo? O que mantinha um animal humano e um animal bicho vivo, né, durante o período de gestação, era através do cordão umbilical. Todos os nutrientes eram passados pelo cordão umbilical. Quando há o nascimento e esse cordão umbilical ele é rompido, ele é cortado, instintivamente tanto o animal quanto o neném eles buscam manter a alimentação através do quê? Da mãe, da procura da mãe. Só que o que acontece? O ser humano, psiquicamente falando, né, na questão psicológica, o que difere, né, o ser humano do animal, do ponto de vista da biologia, é justamente essa primeira mamada, psiquicamente falando. Por quê? Porque enquanto o animal ele vai continuar buscando a teta da sua mãe somente para satisfazer, né, as suas necessidades físicas, biológicas, o ser humano, o neném, uma vez que ele mame pela primeira vez no seio dessa mãe, ele vai buscar esse seio novamente, não mais somente por uma questão de instinto de autopreservação, instinto de autopreservação da sua vida, da sua espécie, né, humana, como os outros animais fazem. Ele sente, a partir dessa primeira experiência com esse seio, ele sente também prazer. Isso daí foi uma descoberta do Freud, que o ser humano ele sente o quê? Carinho, aconchego, amor, acolhimento, essa interação, essa troca com essa mãe dá a esse neném muito mais coisa do que somente o alimento. E é essa muito mais coisa que esse neném vai buscar das próximas vezes. Não somente o alimento. E muitas vezes ele não tá nem com fome, mas ele quer o seio. Ok? Tá dando para entender? Bem, então vamos lá. A diferença do humano ao animal é o quê?
Com o animal nós temos necessidade, instinto, e com o ser humano nós temos o quê? A necessidade, que é o instinto de autopreservação, mais o prazer, desejo. Só que acontece o seguinte, o neném ele chora pela primeira vez, ele recebe o seio, alimento, opa, e ele ganha algo a mais. Então a gente fala o quê? Que ele ganha um bônus com esse alimento. Ele ganha algo inesperado, ele não ganha somente o alimento. Ele ganha muito mais coisas, desejo, e aí nasce então o prazer. Quando ele mama, quando ele chora pela segunda vez, querendo então esse objeto aí que o satisfez de uma forma inesperada, né, acontece um lapso de tempo entre o choro e o objeto. E o seio, a presença do seio. Por quê? Porque existe um lapso de tempo, mínimo que seja. O seio, não é assim, chorei, o seio aparece. Eu chorei, decorre alguns segundos, pelo menos, para essa mãe apresentar esse seio para esse neném. E a gente pode pensar o seguinte, mas Márcia, às vezes podem ser milésimos de segundos, são segundos. Mas pensa o seguinte, vamos pensar aqui, abre um parênteses. O que são segundos para uma pessoa? Depende da situação. Né? Se você está esperando, né, um médico sair da porta da UTI para te dizer se o seu parente, o seu ente querido, ele morreu na sala de cirurgia, aquele segundo, aquele milésimo de segundo entre ele vir caminhando de lá da porta da sala de cirurgia até você, parece uma eternidade. Então, para o psiquismo do neném, por mínimo que seja, aquele segundo entre a apresentação do seio, da segunda mamada em diante, mas principalmente da segunda, entre a segunda mamada e o seio propriamente dito, quando ele coloca a boca, é uma eternidade. E aí é que está a sacada, principalmente de Lacan, na releitura do Freud. Esse lapso de tempo, né, dessa mãe, dessa apresentação desse objeto, que agora não é mais um objeto somente de necessidade biológica, é um objeto de desejo para esse serzinho, né, que está esperando aí esse seio, que é um seio, meu Deus, né, embutido de uma série de expectativas. Então, esse lapso de tempo, ele marca uma falta, ele introduz no psiquismo de todo ser humano uma falta. E essa falta ela é uma falta constitutiva, ela constitui o sujeito. Lá no início da vida, a gente está falando aí do primeiro dia de vida do bebê. Do primeiro dia de vida da maioria dos bebês que mamam no peito, tá? E essa falta constitutiva, ela é marcada, ela é registrada e ela é simbolizada. Como que cada um imaginariamente vai preencher no seu psiquismo essa falta. Isso daí, né, vai nos dar inúmeros tipos de sujeitos, de indivíduos, de personalidade, de patologia, de comportamento, de saúde e doença psíquica mental. Tá dando para vocês compreenderem até aí? Então, a partir daí, dessa gama enorme de perversões, que são as psicopatias, as sociopatias, de bipolaridades, de esquizoidias, de quadros borderline, de esquizofrenias, de psicoses, de neuroses, de toques, de depressões, de transtornos de pânico, de transtornos de ansiedade e toda a gama, né, da psicopatologia, da psiquiatria que nós estudamos, né, tintim por tintim na universidade. E nós temos vários quadros, né, e uma fenomenologia enorme para dar conta da saúde mental dentro da psicopatologia psicanalítica, né, e dentro da psiquiatria e dentro da psicopatologia tradicional. Existem várias maneiras também como os indivíduos, as pessoas, elas procuram, através dessa constituição
e dessa maneira de lidar com a falta, preencher esse vazio. Através de compulsões, através de jogos patológicos, através de dependência química, através de internet, através de sexo, através de inúmeros recursos, inúmeras alternativas, através de diversas formas que você possa, compras compulsivas, para dar conta desse vazio. E aí eu vou deixar uma palavra para sua reflexão, para encerrar esse vídeo, para você poder começar a refletir um pouquinho e para que seja bênção na sua vida. Em Mateus 22:37, nós temos aí uma recomendação de Jesus. Aliás, uma recomendação não, nós temos a síntese dos 10 mandamentos por Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E eu vou ler o 38 também. Este é o grande primeiro mandamento. Aliás, vou ler o 39 também. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume os 10 mandamentos nesses dois. O que eu estou querendo dizer então com isso? E a falta, o desejo, o vazio e as formas diversas de preencher. Somente Deus completa e preenche todo e qualquer vazio na nossa vida. Então, essa falta constitutiva, né, que a psicanálise ela nos mostra e que ela existe, Freud, Lacan, esses grandes estudiosos da alma humana eles eram ateus. Então eles não tinham algo que nós conseguimos ter. E nesse casamento que eu estou buscando aqui fazer, da psicologia com a palavra de Deus, com a Bíblia, na psicologia cristã, eu fico assim encantada como que é possível fazer essa conexão, como que se encaixa. Porque realmente, quando a gente atende, a gente vê claramente, né, que esse vazio existencial, esse sofrimento, essa dor é muito grande. E as pessoas elas ficam realmente desesperadas. E mesmo, inclusive, até aquelas que conhecem Jesus, que são cristãs, elas muitas vezes elas ficam realmente muito tristes, muito deprimidas, com questões de angústia mesmo, e de sofrimento e dor na alma, e que precisam ser curadas na alma. Mas elas já têm esse diferencial, que é o conhecimento e a fé em Deus, em Jesus. Somente Ele pode preencher isso que você está sentindo, ou isso que você sente e que muitas vezes se acentua nessa época do ano. Então, meu querido, minha querida, que Deus possa falar ao seu coração e que você saiba que, seja lá o que for que você esteja passando, Jesus, Ele sendo o seu alvo, como o apóstolo Paulo nos falou, e você colocando Deus como centro da sua vida, em primeiro lugar, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você colocando Deus em primeiro lugar e se amando e procurando se descobrir, como por exemplo aqui, a gente tem conversado sobre várias coisas e eu espero que esse canal possa ser uma das ferramentas que Deus tem trazido na tua vida para poder te ajudar, para poder ajudar você e outras pessoas que tenham acesso, para se libertar. Eu tenho falado que assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Essa aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. A psicologia, ela também é uma ferramenta que liberta. É uma verdade, é a nossa verdade. A verdade que do nosso ser, da nossa essência. E quando a gente conhece a nós mesmos, a gente acaba se libertando. 95% da nossa mente é inconsciente. E 5% apenas nós temos consciência e acesso.
Muita coisa, muita coisa. Então, isso daí são os neurocientistas que já chegaram a essa conclusão. Chegaram agora, cientificamente. Freud já falava isso no século retrasado, quando ele fala que a consciência é uma ilha e o inconsciente é o mar. Estava dizendo a mesma coisa de outra forma, né? Inconsciente é o mar, 95%. A consciência é uma ilha, 5%. Então, se o inconsciente, aquilo que nós fazemos, nós falamos, nós pensamos, nós sentimos, nós desejamos, que nós nos comportamos, é 95% inconsciente, quanta coisa que nós não temos acesso. Então a gente precisa tornar consciente. E a psicologia, ela serve para isso, para tornar consciente aquilo que nós não temos consciência. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós nos libertaremos. Bem, era isso que eu tinha para deixar hoje aqui para vocês. Eu espero que você tenha sido abençoado, que esse vídeo possa ter colaborado para a sua vida e que você possa, então, compartilhá-lo, dar like, né, comentar e divulgar na internet para que outras pessoas tenham acesso. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva no canal. Muito obrigada mais uma vez e que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau!